Vamos aqui, irmãos, trazer uma breve reflexão, dentro desses 15, 20 minutos. O tema que nós vamos tratar aqui é um tema bastante sugestivo e que daria margem para fazermos alguns estudos e, de fato, em tempo oportuno faremos. Mas a gente vai fazer aqui apenas uma breve exposição, a fim de que os irmãos possam também estar inteirados. Apocalipse, capítulo de número 13, dos versículos 11 ao 18. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo de número 13, dos versículos 11 ao 18. Como eu ia dizendo, para que os irmãos possam estar inteirados desse tema que é de vital importância para o caminhar da igreja, para a saúde espiritual da igreja, enquanto peregrinos e forasteiros nessa terra. Estamos aqui, irmãos, caminhando e olhando para o alvo, olhando para o futuro, para o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes, naturalmente, que nutrem uma visão ou uma expectativa diferente dessa, eu aconselho que voltem seus olhos para a palavra de Deus e que recebam, a repreensão que o Senhor Jesus deu àqueles crentes da igreja de Laodiceia. Compre ouro fino da parte do Senhor para se enriquecer e colírio a fim de que você veja. Porque a nossa visão, irmãos, ela está no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, como foi falado, cantado agora há pouco, e falado pelo nosso diácono João Lúcio. A nossa maior dádiva, a nossa maior bênção é a salvação e a redenção das nossas almas, a qual nós alcançamos pela fé, mas que brevemente alcançaremos de fato e de direito. Apocalipse capítulo 13, versículos do 11 ao 18. Assim nos diz a palavra de Deus. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Fez com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. Esse texto, irmãos, é bastante conhecido da igreja, se não o texto em si, mas o tema que ele trata, é bastante difundido, inclusive fora do ambiente da igreja. Quando se fala do Apocalipse, da marca da besta 666, há um consenso popular em que todas as pessoas associam isso a algo negativo, como de fato o é. O problema, irmãos, é que há às vezes uma falsa compreensão, uma compreensão, eu diria assim, um pouco equivocada a respeito dos últimos acontecimentos. Naturalmente, nós não temos tempo aqui para trazermos uma mensagem específica sobre esse tema, isso a gente vai fazer em outra oportunidade, mas o foco deste texto, e naturalmente esse trechinho que acabamos de ler, e a advertência acerca da qual a gente vai falar rapidamente aqui, irmãos, é um dos maiores e mais antigos artifícios utilizados pelo inimigo da igreja para poder destruir a substância do povo de Deus, que é a adoração ao Senhor, a preservação de seus corpos e seus espíritos em santificação para Jesus Cristo. O que seria, então, essa estratégia mais antiga e mais bem elaborada, que apesar de ser antiga, mas funciona muito? O engano. Quando os discípulos, chamando Jesus ali, no Monte das Oliveiras, e ali admirados com aquela questão da construção do templo, você pode ver isso ali, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas 21. E eles perguntam a Jesus a respeito dos últimos acontecimentos. Senhor, explica para a gente como é que vai ser, para que a gente possa entender e não possa ser pego desprevenido.
a primeira palavra que Jesus vai falar, antes de traçar todos aqueles ensinamentos a respeito do princípio das dores, todos aqueles textos que os irmãos já conhecem. A primeira palavra que Jesus diz é o quê? Acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Irmãos, o engano, ele vem acompanhando a trajetória de queda do ser humano desde o Jardim do Éden. O diabo, ele não obrigou a Adão e a Eva a pecarem. Ele os seduziu de acordo com a cobiça existente nos seus corações, que estava ali florescendo diante do discurso sedutor que o inimigo das nossas almas proferiu ali diante dos nossos pais. Então, irmãos, nós vemos nesse trecho que a palavra de Deus ela faz referência a duas entidades. No início do capítulo 13, que nós não vamos ler, os irmãos lêem em casa, ele faz referência à besta que emerge do mar. O mar, na palavra de Deus, é sempre visto como nações. E esta besta ela tem características da unificação de governos. Se você vê a composição desse animal mitológico, simbólico, que estava sendo visto ali por João, é importante a gente enfatizar, apesar de ser óbvio, né, mas é importante a gente enfatizar, irmãos, o livro de Apocalipse é um livro extremamente simbólico. Naturalmente, existem algumas passagens, né, que alguns estudiosos acreditam que serão literais, né, nós também concordamos com isso em parte, existem algumas passagens que nós cremos que serão literais, mas naturalmente, em sua essência, o livro de Apocalipse é simbólico. Então, essa besta que sobe do mar, essa besta que sobe da terra, foram visões simbólicas e espirituais que João teve, a fim de descrever a natureza espiritual que irá guiar os últimos acontecimentos nesse mundo material. Não é que uma besta vai subir mesmo do mar, cheia de chifres, não. Absolutamente, irmãos, isso não vai acontecer. Muito embora isso aconteça no plano espiritual. Por quê? Porque nós sabemos que as forças que vão reger a atuação política e religiosa dos últimos dias são forças espirituais da maldade, e nós temos isso revelado não apenas nesse trecho, como também em 1 Tessalonicenses, que a gente vai passar aqui rapidamente. Então nós temos aqui, irmãos, dois atores. Você vê no início um ator de caráter político, e a formação, a composição daquela besta, se você prestar atenção, ela vai reunir elementos de todas as bestas vistas por Daniel, separadamente, no sonho de Nabucodonosor e nas visões que ele teve. Cada besta, cada animal representando um reino. O reino da Pérsia, o reino da Babilônia, o reino greco-macedônico e o Império Romano. Então, essa besta aqui, você vai ver que ela tem várias partes, né, de vários desses animais, significando dizer que ele é o reino mais forte, mais consolidado que vai se levantar sobre a face da terra. E este ente, esta entidade, né, que é uma entidade coletiva, é um governo, vai ser representado por uma pessoa, quem a palavra de Deus chama de a besta, e o apóstolo Paulo chama de o iníquo, ou homem da iniquidade. Mas esse trechinho que nós lemos aqui trata de outra besta, ou seja, uma outra entidade, que é uma entidade que não tem essa vinculação diretamente com a política, muito embora ela vai ter um papel fundamental. Mas o papel dela desempenhado aqui é de caráter religioso. Então nós temos a besta política, nós temos a outra besta que é o chamado de o falso profeta, e nós temos a entidade espiritual que governa esses dois, que é o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Então, irmãos, é importante nós entendermos que esta passagem que nós acabamos de ler, ela relata e retrata a consumação final de todos os tempos. Mas a operação do erro, ela já vem acontecendo desde muito tempo. Desde a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, que os apóstolos nos advertiram a respeito desta operação do erro, que vai acontecendo e se praticando em uma escala cada vez maior e gradativa. De maneira, irmãos, que nós podemos presenciar a ação do inimigo no governo desse mundo desde a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo até agora. E esta escala, irmãos, de crescimento, ela é gradativa. Muitos anticristos, disse o apóstolo São João em uma das suas cartas, têm se levantado. Então nós vemos milhares de anticristos, ou seja, líderes políticos mundiais que ao longo da história perseguiram a igreja, que foram responsáveis pela morte, pela perseguição e pela tortura de vários cristãos. Eles são anticristos, são figuras que refletem uma parcela, tá certo, do poder desta primeira besta aqui, que nós não lemos aqui nessa parte do capítulo 13.
E nós temos visto inúmeros falsos profetas que refletem uma parcela do poder desta segunda besta. Quantos falsos profetas nós não conhecemos? E quantos irmãos têm uma mensagem tão doce, tão suave, tão sedutora, que às vezes a gente fica assim, rapaz, eu acho que esse negócio é verdade. Nesses últimos dias, irmãos, olhando aqui para o relógio, nós fomos surpreendidos, né? Eu digo surpreendidos porque foi uma declaração assim, bastante intrigante. Uma nota doutrinal que foi publicada no Vaticano pelo atual Papa, falando a respeito de um tema que para nós não é novidade alguma, mas assim, que causou assim, um certo alvoroço, né, entre a Igreja Romana, a respeito da suposta corredenção de Maria na salvação das almas dos seres humanos. E isso é uma doutrina muito cara ao catolicismo romano, né, que sempre defendeu que Maria, a quem eles chamam de Maria Santíssima, que para nós só há um Santíssimo, que é Deus e seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor. Maria é a nossa irmã em Cristo Jesus, que foi uma jovem escolhida por Deus para exercer um ministério primordial na vinda do nosso Senhor, que foi aquela escolhida para gerar do seu ventre aquele que viria a ser o profeta, Senhor e Salvador das nossas almas. E isso, irmãos, nós reconhecemos que a palavra de Deus enaltece a graça divina sobre a vida de pecadores, entre as quais Maria estava ali sendo representada como mãe ali de fato, e como foi do nosso Senhor Jesus Cristo, recebendo aquela graça. Maria, ela reconhece esta graça, dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Logo, a nossa irmã Maria era, sim, pecadora, como qualquer um de nós. Contrariamente ao que afirma o magistério católico romano, né? Então, isso para nós não é nenhuma novidade. Eu sei que eu estou aqui chovendo no molhado. Mas eu faço referência, irmãos, a essa nota doutrinal, porque ela causou um certo alvoroço entre os católicos e entre algumas correntes evangélicas, né? Os católicos receberam aquilo com muito estranhamento, né? Alguns até mais exaltados, né? Criticando aí o líder deles, o seu próprio Papa. E, paralelamente, algumas correntes evangélicas receberam aquilo com uma certa admiração e alegria, dizendo: olha que coisa boa, tá vendo? Eles estão reconhecendo, isso parece nos ser um passo, né, em direção às Escrituras, que coisa boa, tal. E eu fiquei sempre distante, assim, apenas observando, né, esses comportamentos. Os católicos romanos, naturalmente, se enfureceram com isso, porque o líder maior deles, a quem eles atribuem infalibilidade, que é outro tópico também para a gente que é sem discussão, porque só há um infalível, que é Jesus Cristo. Todos nós somos falíveis e pecadores, dependentes da graça divina, mas eles classificam que o Papa é infalível, e eles vão gerar aquela discussão: não, mas ele é infalível ex cátedra. Eles sempre têm uma desculpinha, né, ali, teológica, tecnológica, né? Mas, enfim, eles classificam ele como um santo vivo, vigário divino, o representante e mediador, o sumo pontífice, né? Essas são as classificações que o catolicismo romano dá ao Papa. Nós não damos nenhuma classificação dessa, porque o sumo pontífice, o mediador entre Deus e os homens, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles estão bem equivocados, mas para nós não há nenhuma novidade. Eles ficaram muito perplexos, irmãos, porque para eles Maria é corredentora mesmo. Maria tem participação fundamental, então nós temos dois salvadores, né? Teve alguns padres aí na internet que disseram que para você chegar a Jesus, sendo por Maria, é até melhor, chega mais rápido, né? Então, assim, é heresia, irmãos, é heresia. Para eles isso é muito caro. E aí o Papa aparecer com esse tipo de notícias, para eles foi muito chocante. E alguns irmãos evangélicos falam: olha que coisa boa, olha só, ele está dando um passo em nossa direção. Talvez, quem sabe, isso seja o primeiro passo para o fim desta tensão teológica, né, de séculos e tal. Irmãos, abramos os olhos, irmãos. Nada proveitoso, irmão, pode sair do engano. Eu quero que os irmãos percebam a gravidade do que nós lemos aqui, e conjugaremos essa gravidade com aquilo que o Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, falou no seu sermão. Lá, por exemplo, em Mateus capítulo 24, versículo 24, que a operação do erro, irmãos, ela vai se dar de maneira tal que os sinais, as maravilhas, os prodígios e a sedução do discurso produzido pela besta vai ser algo tão forte, irmãos, tão sem precedentes, que diz a palavra de Deus que, se possível, ele enganaria
até mesmo os próprios eleitos. Claro que Jesus disse, se possível fosse, porque ele sabe que isso não é possível, porque todos aqueles que foram eleitos pelo Senhor e comprados pelo sangue do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, estão guardados nas mãos do Salvador e nenhum deles se perderá. Exatamente por isso que o nosso Senhor disse, se possível fosse, enganaria os próprios eleitos. É como se eu estivesse dizendo, se a minha graça redentiva não estivesse sobre as almas que foram compradas pelo meu sangue, certamente eles também seriam enganados. Nós não estamos falando aqui, irmãos, de um continho de carochinha. Nós não estamos falando aqui de recursos de retórica. Nós estamos falando, irmãos, de sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas que serão praticados à luz do dia, na presença de todos, a ponto de todos olharem para aquela autoridade e dizer, rapaz, realmente este aqui é o Deus a quem nós devemos adorar. Isso pode parecer um absurdo agora, enquanto estamos ouvindo aqui. Não, jamais eu serei enganado. Isso aqui eu conheço a palavra de Deus. Irmãos, eu vejo o crente se enganando com tanta coisa, irmãos. Com tanta coisa boba. Às vezes o camarada nem conseguiu ainda o status de falso profeta, ainda é um aspirante, e já está enganando e gente sendo enganada, irmãos. Porque para você ser um falso profeta, você tem que ter, né? Nem conseguiu, irmão, já está enganando. O camarada chega e lá vai, e rodopiando, e marchando, e fazendo o traquejo, e você é enganado. Imagina você fazendo fogo do céu cair, irmãos. Ninguém mais desceu fogo do céu, a não ser Elias, em um contexto específico, para que mostrasse que o Senhor era Deus. E o Senhor Jesus traz esta afirmação como contraposição, mostrando que o mecanismo utilizado no Antigo Testamento para mostrar a autoridade de Deus será utilizado para mostrar a autoridade que o inimigo vai ter, claro que autorizado pelo Senhor, para enganar aqueles sobre os quais incidirá a operação do erro. Ninguém mais, irmãos, fez fogo cair, mas o anticristo vai fazer. Ninguém mais falou de maneira tão doce e sedutora como o anticristo, por meio da besta, irmãos, como acabamos de ler, será feita uma imagem e disse, foi-lhe dado que desse fôlego de vida a esta imagem. Obviamente, nós não vamos nos deter aqui nos detalhes teológicos, como que seria essa imagem, se seria algo de programação. Não vamos entrar nisso aí. O fato é que esta segunda besta, que tem chifres parecendo como um cordeiro, mas que fala como dragão, ele terá uma aparência de santidade, uma aparência de autoridade espiritual muito forte, mas que as suas palavras serão palavras de dragão, segundo a eficácia de Satanás. Vamos ler aqui, para aclararmos mais esse tema, antes de finalizarmos. 2 Tessalonicenses, capítulo de número... Aliás, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 7, para a gente entender a intensidade do poder que Satanás terá por meio destes dois agentes, o anticristo, que será o representante político, que vai trazer a falsa paz a este mundo, que vai unir as nações, acabar com as guerras, e que terá então esse respaldo político, histórico, diplomático, que já vai fazer com que as pessoas olhem para ele e digam, rapaz, realmente, esse aqui, se existe algum Messias, esse aqui deve ser o Messias, não é possível? Esse foi o homem que trouxe paz ao mundo. Além deste, nós teremos aí também o falso profeta, a besta que emerge das nações, que tem chifres, que parece como um cordeiro, mas que fala como um dragão. Vamos ver com que poder, com que autoridade eles vão agir. Com efeito, irmãos, versículo 7. O mistério da iniquidade já opera. Isso é Paulo falando naquela época. Ele disse, o mistério da iniquidade vai operar a partir dos anos 50. Não, já estava operando. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, preste muito bem atenção, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, não é com parte do poder, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça, para quem? Aos que perecem, porque aqueles que serão salvos não serão enganados. Muito embora Jesus disse que se não fosse,
a graça deles, se possível fosse até mesmo eles serem enganados, mas eles não serão. Então, aqueles que serão enganados são aqueles que estão debaixo de condenação. Com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é exatamente por esse motivo que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Então, irmãos, é importante nós entendermos que esta operação do erro, que será orquestrada e praticada pelo anticristo, pelo falso profeta, né? O anticristo também é chamado de a besta, né? E pelo falso profeta, segundo a eficácia de Satanás, por mais espantoso que possa parecer, irmãos, isto não nos enganará, porque nós fomos selados pelo sangue do Cordeiro. Assim como aqueles que permanecem sob rebelião, que se comprazeram, como diz o texto aqui, na injustiça, se deleitaram na mentira, assim como eles vão abraçar esta verdade, este Messias. Quantos ateus que dizem não ter fé em nenhum tipo de divindade ou nenhum tipo de ser transcendente, vão abraçar esses líderes políticos, renunciando ao seu ateísmo, renunciando à sua descrença, dizendo, esse aqui é o verdadeiro Deus. E, lamentavelmente, irmãos, quantos que estão no meio do povo de Deus, que não apenas vão abraçar esta verdade, como vão perseguir aqueles que rejeitarem. Irmãos, nós seremos perseguidos, irmãos. E eu não estou sendo pessimista, estou apenas repetindo aquilo que o nosso Senhor Jesus disse. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mas, irmão Jonel, que palavra assim, né? Diga assim, vocês serão amados, vocês serão acolhidos. Não, irmãos, nós não seremos, irmãos. Nós já somos odiados. Enquanto estamos aqui, irmãos nossos, na África, na Nigéria, estão sendo assassinados. Por quê? Porque mataram, roubaram? Não. Simplesmente por professarem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, esse é o destino que nos espera. Se nós não alcançarmos esse tempo de dificuldade, de tribulação, e subirmos à presença do nosso Senhor Jesus Cristo antes pela morte, amém. Se o Senhor quiser que nós passemos por esse momento de tribulação, então nós iremos para o martírio. Mas o fato é que nós não nos renderemos a estes sinais e a estas maravilhas. E Jesus, dentro do seu sermão escatológico, ele disse, vejam que eu estou vos prevenindo. Eu vos tenho predito o que há de acontecer, para que vocês não caiam, para que vocês não se enganem. Então, irmãos, que Deus possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações. Que possamos estar, irmãos, advertidos a respeito dos acontecimentos e da operação do erro nos últimos dias. Porque tudo aquilo que estamos vendo se intensificará em proporções estratosféricas. Se nossos olhos, irmãos, não estiverem, de fato, focados, centrados na verdade da palavra de Deus, nós seremos enganados. É importante que nós tenhamos esse temor, irmãos, e esse tremor diante do Senhor, dizer, Senhor, mantenha os meus olhos fixos na eternidade. Senhor, mantenha os meus olhos fixos na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, mantenha os meus olhos abertos e fixos na Tua palavra, Senhor, para que eu não venha me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Os irmãos não fiquem pensando que o sistema do anticristo, 666, que eu já tinha dito que não daria tempo de nós falarmos, já estourou meu tempo, a gente vai falar em outro momento sobre isso. Não pense, irmãos, que isso vai ser uma coisa de fácil identificação, não, irmãos. Não, olhe, a aceitação deste sistema, irmãos, será algo profundo, verdadeiro, e eu vou dizer até assim, tão voluntário que eu acho que as pessoas vão fazer fila. Ninguém vai ser pego de surpresa, irmãos. Eu agora estou aqui recebendo a marca da besta. Não, irmãos. Serão perseguidos aqueles que não quiserem. Naturalmente, aqueles que estiverem na terra serão perseguidos, porque a igreja, segundo a palavra de Deus, ela irá passar sim pela tribulação. Isso é um tema para um outro momento, para a gente desmistificar algumas questões. E aqueles irmãos que rejeitarem serão perseguidos, porque você só vai poder comprar e vender se estiver de acordo com o sistema governamental, espiritual vigente. E aquilo que para muitos hoje parece algo impraticável, vai acontecer diante dos nossos olhos, se nós estivermos vivos, né, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, que possamos reter, como diz o escritor da Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23, retenhamos firmes
a nossa confissão, sabendo que é fiel aquele que prometeu. Que possamos estar atentos, irmãos, a todos os acontecimentos, sem perplexidade, sabendo que a respeito de todas essas coisas o Senhor Jesus nos preveniu. Que aqueles que operam, irmão, aqueles que estão, irmãos, do lado do erro, do lado da heresia, do lado da maldade, que o Senhor use de misericórdia para que eles se arrependam. Mas que não venhamos a entender equivocadamente de nenhuma forma que poderá haver a paz entre a luz e as trevas. Não haverá, irmãos. Não haverá. Poderá haver uma proposta de engano e de sedução para que possamos baixar a guarda. Então, que o Senhor nos guarde de baixarmos a guarda, que possamos estar com os nossos olhos fitos e atentos à vinda repentina de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a toda a igreja, em nome de Jesus.